No século XVIII, Edimburgo, na Grã-Bretanha, era um grande centro de estudos anatômicos. Na universidade, a cátedra de anatomia foi ocupada pela dinastia dos Moros por 3 gerações. O primeiro deles, Alexander Moro Primus, lecionou de 1720 a 1758, tendo sido substituído por seu filho Alexander Moro II, que se destacou como autor de grandes e importantes obras de anatomia, numa das quais publicada em 1797, onde ele descreveu o chamado buraco de Moro. Sucedeu-lhe seu filho Alexander Moro III, que não possuía as qualidades do pai, e o ensino de anatomia na universidade entrou em declínio. Na época, era permitido curso paralelo em escolas e cursos privados. Para o ensino de anatomia, destacava-se o curso extracurricular dirigido por John Barclay, anatomista de grande renome e prestígio internacional. Barclay convidou para ser seu assistente o Dr. Robert Knowles, que se tornou um dos personagens do episódio que vamos narrar. Antes, precisamos saber quem era Robert Knowles. Robert Knowles era natural de Edimburgo, onde foi educado. No colégio, fora um aluno brilhante, tendo sido premiado por seu desempenho nos estudos e conduta exemplar. Graduou-se em medicina em 1814, ingressando no ano seguinte no exército como auxiliar, cirurgião auxiliar. Uma de suas primeiras atuações foi de atender feridos na Batalha de Waterloo. Em 1815, ele foi promovido a cirurgião assistente, indo servir na África do Sul, onde permaneceu durante 3 anos. Durante sua estada na África do Sul, interessou-se por estudo de anatomia comparada, antropologia e características étnicas dos povos africanos. Retornando a Edimburgo em 1821, licenciou-se do exército e foi estagiar em Paris com Cuvier, um dos grandes anatomistas da época. De volta a Edimburgo, aceitou o convite de Barclay para ser seu assistente no curso de anatomia. Entre 1821 e 1823, Knowles publicou vários trabalhos científicos no Edinburgh Medical Journal e, em dezembro de 1823, foi eleito membro da Royal Society. Barclay possuía uma grande coleção de peças anatômicas que ele doou ao Royal College of Surgeons de Edimburgo para instalação de um museu de anatomia, e em 1825, Knowles foi indicado para ser seu conservador no museu. Esse museu foi enriquecido com outra grande coleção de anatomia e anatomia patológica adquirida pelo colégio em Londres, de Charles Bell. Knowles encarregou-se de organizar o museu, catalogando todas as peças. Paralelamente a essas atividades, Knowles firmou-se como professor de anatomia na escola de Barclay. Suas aulas eram muito apreciadas pelos alunos por seu conteúdo, exposição didática e, sobretudo, pelas demonstrações práticas em dissecções de cadáveres. Em agosto de 1826, Barclay faleceu e Knowles assumiu a direção da escola, que contava naquele ano com 300 alunos matriculados. Na época, o ensino prático de anatomia era dificultado pela falta de cadáveres para a dissecção. A dissecção só era legalmente permitida em corpos de criminosos condenados ao patíbulo, pois fazia parte da pena de morte negar ao criminoso o sepultamento digno em terreno santificado pela Igreja. O número de criminosos condenados à morte era insuficiente para prover as necessidades do ensino de anatomia. Em consequência, surgiu um mercado paralelo de cadáveres, os quais eram exumados por ladrões no cemitério logo após o sepultamento e vendidos às escolas médicas. Os cadáveres deviam ser recentes, pois não havia os métodos de conservação atuais. Os ladrões de cadáveres passaram a ser chamados de ressurreicionistas.
As famílias dos mortos, para se defenderem, costumavam proteger o túmulo com grades ou pagar vigias noturnos. Alguns cemitérios foram cercados de muros ou dispunham de torres de observação e policiamento contínuo. Mesmo assim, os ladrões de cadáveres conseguiram ludibriar toda a vigilância. Curiosamente, os ressurreicionistas, quando acusados, não eram condenados por falta de amparo legal, pois não havia na lei prevendo esse tipo de crime e a violação da sepultura não se enquadrava como roubo, já que o cadáver não é propriedade de ninguém. Foi nessa época e nesse ambiente que ocorreu o episódio macabro que abalou a opinião pública, não somente na Grã-Bretanha, como todo o mundo. 2 irlandeses, William Hurt e William Burke, que residiam em Edimburgo, cometeram uma série de assassinatos com o fim de vender os corpos das vítimas para dissecção nas aulas de anatomia. William Hurt residia em uma pensão, cujo proprietário, Mr. Logg, veio a falecer. Harry casou-se com a viúva Margaret, passando da condição de hóspede a dono da pensão. William Burke e sua esposa, Ellen McDougall, foram residir na referida pensão como inquilinos. Hare e Booker costumavam beber juntos e tornaram-se amigos. Em 29 de novembro de 1827, um dos pensionistas, de nome Donald, aposentado que vivia só, morreu subitamente, deixando uma dívida com a pensão. Hare teve a ideia de vender o cadáver para dissecção com o fim de se ressarcir do prejuízo. Com a ajuda de Burke, simulou o sepultamento, colocando no caixão um peso equivalente ao de uma pessoa. Hare tensionava vender o corpo para Alexander Morrow, na universidade. Porém, foi informado por um estudante que a escola de anatomia do Dr. Knowles pagaria um preço bem melhor. O corpo foi vendido para o Dr. Knowles por 7 libras e 10 shillings. Encorajados com o sucesso da operação, perceberam ambos que a venda de cadáveres era um negócio muito lucrativo. Em lugar de violar sepulturas no cemitério, que era trabalhoso e arriscado, idealizaram um processo mais fácil de obter o cadáver, que puseram em prática. A estratégia consistia em atrair para a pensão pessoas desamparadas, pedintes de rua, cuja morte não seria notada pela comunidade, passando despercebida. A primeira vítima rendeu-lhes 10 libras. A vítima era embriagada com uísque e a seguir morta por asfixia, comprimindo-se com um travesseiro almofado a seu rosto, impedindo-a de respirar. Esse método não deixava vestígio da causa-morte. Burke se encarregava da execução e Hare de negociar a venda do corpo. Os estudantes do curso de anatomia do Dr. Knowles passaram a desconfiar de que algo estranho estaria ocorrendo, dada a quantidade de corpos disponíveis para dissecção, todos em bom estado, ao contrário da escassez habitual. 2 corpos chegaram a ser identificados por alguns estudantes, o de uma prostituta de nome Mary Patterson e de um homem popular conhecido como Daft Jamie. Comunicaram o fato ao Dr. Knowles, que não levou em consideração, e os corpos foram imediatamente dissecados. Durante o ano de 1828, pelo menos 16 corpos foram vendidos à escola de anatomia do Dr. Knowles. A última vítima foi de uma irlandesa de nome Mary Doucette, que desapareceu da pensão de um dia para o outro, levantando suspeita entre os demais hóspedes, especialmente do casal Gray, que encontrou o corpo debaixo de uma cama. A polícia foi avisada, porém, quando chegou à pensão, o corpo não se encontrava no local. Alguns vizinhos, contudo, relataram ter visto 2 homens carregando uma grande caixa de madeira. A polícia, já ciente da suspeita que pairava na escola de anatomia do Dr. Knowles, para lá se dirigiu, onde encontrou e identificou o corpo da vítima.
Em 24 de dezembro de 1828 foram presos Hare e sua mulher, e Booker com sua amante, na impossibilidade de obter uma prova concreta de que se tratava de assassinato, visto que não havia ferimentos ou sinais de violência no corpo da vítima. A polícia propôs a Hare que, se ele confessasse, somente Burke seria julgado pelo assassinato de Mary Dauchette. Hare contou toda a verdade e foi posto em liberdade, juntamente com sua mulher. Burke foi julgado e condenado à forca. Sua amante, Ellen McDougall, acusada de cumplicidade, foi absolvida por falta de provas. Antes de sua morte, Burke confirmou que havia matado ao todo 17 pessoas, porém negou que jamais houvesse violado uma sepultura para roubo de cadáver. Sua execução na forca ocorreu no dia 29 de janeiro de 1829 e foi assistida por uma multidão de milhares de pessoas de todas as classes sociais que se acotovelavam para ver de perto o criminoso. Fazia parte da sentença que o corpo fosse publicamente dissecado pelo professor Alexander Moro Tércio, o que foi feito. Durante a dissecção, em presença de estudantes e curiosos, houve um tumulto e a maior parte da pele do criminoso, que já havia sido retirada, desapareceu. Tempos depois apareceram à venda livros encadernados com a pele curtida de Burke. Um de tais livros podem ser vistos no Museu da Universidade, assim como o esqueleto de Burke. Dr. Knowles foi apontado como receptador dos corpos das vítimas assassinadas e levantou-se contra ele a suspeita de que teria conhecimento da procedência dos cadáveres. Como não se comprovou sua culpabilidade, ele não foi processado, porém caiu em desgraça perante a opinião pública. O seu curso de anatomia, que chegou a ter 504 alunos matriculados no ano de 1827 e 28, esvaziou-se progressivamente. Em 1831, sentindo-se constrangido e alvo de desconfiança e de ataques, Knowles deixou o cargo de conservador do museu. Em 1842, mudou-se definitivamente para Londres, onde viveu os últimos anos de sua vida. Hare fugiu para Londres, onde terminou seus dias como indigente. Ignora-se o destino de Margaret Hare e Ellen McDougall. Os fatos ocorridos em Edimburgo repercutiram intensamente no parlamento britânico, que promulgou em 1832 o Anatomy Act, segundo o qual passou a ser permitido o uso de cadáveres não reclamados por familiares para o ensino de anatomia. Com isto, foi extinto na Grã-Bretanha o mercado paralelo de cadáveres e a prática de roubo de corpos nos cemitérios. Este macabro episódio ficou marcado na história da língua inglesa pela criação do neologismo burkismo, que do verbo to burk, com o sentido de sufocar, matar alguém para a venda do cadáver, assassinar sem deixar vestígios.